seja muito bem-vindo ao Falando com a Ordem, o podcast oficial da OAB Paraupebas, um projeto da Comissão de Marketing e Comunicação que leva informação, reflexão, boas conversas dentro da advocacia e além dela. Eu sou Guilherme Melo, estou como presidente da subseção e é uma satisfação enorme participar desse projeto, especialmente hoje receber um convidado ilustre. Nós estamos aqui falando com o Dr. João Paulo Ledo, advogado militante, defensor público, com reconhecida atuação no direito público constitucional, com mais de 2 décadas de experiência. É um prazer te receber aqui, Dr. João Paulo. Obrigado, doutor Guilherme. Eu quero inicialmente parabenizar aqui a subseção de Parauapebas. Hoje, a OAB e os advogados vivem um momento muito especial, que é esse momento de escolha do quinto constitucional, né? Onde cada advogada e advogado ativo poderão votar em 3 homens e em 3 mulheres. E atualmente no certame nós temos 6 homens e 6 mulheres, e desses 6 homens e 6 mulheres, como eu disse, cada advogado poderá escolher 3 homens e 3 mulheres, numa votação que vai ocorrer no dia 11 de agosto, online. Você, advogado de Parauapebas, da região, que não está em dia com a OAB, ainda dá tempo de procurar, de regularizar a sua OAB, de parcelar eventual anuidade atrasada e poder participar desta decisão que é fundamental. Fundamental para a justiça paraense, fundamental para a advocacia, mas acima de tudo fundamental para o povo do estado do Pará. Eu tenho dito, aonde tenho caminhado, que se a gente erra na escolha de um prefeito, de um vereador, de um deputado, nós em 4 anos temos a oportunidade de votar novamente e trocar este mau prefeito, este mau vereador, este mau deputado. Mas na escolha do quinto constitucional, a responsabilidade que recai sobre os advogados é muito grande, porque o próximo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deve ser desembargador por 20, 25 anos, 30 anos, dependendo da idade do candidato. Isso quer dizer que há uma responsabilidade muito grande. É importante que os advogados estudem e conheçam cada um dos 12 candidatos. Conheçam a história de cada um dos 12 candidatos, o que ele fez para a justiça paraense, qual a qualificação profissional dele, se ele tem um histórico de respeito às prerrogativas. Tem um ditado que diz que se você quer conhecer um homem, dê poder a este homem. Então, se essa pessoa ocupou um cargo de relevância, o que ela fez nesse cargo de relevância? Eu, com muito orgulho, ocupei cargos de relevância e sempre, aonde estive, tratei com respeito e dignidade a advocacia paraense. E é por isso que hoje eu sou um dos candidatos que tem corrido esse estado do Pará todo e recebido com muito carinho o apoio da advocacia. Perfeito, doutor João Paulo. Esse projeto, inclusive, diante dessa enorme responsabilidade da advocacia paraense em escolher um candidato, né? Na verdade, vamos escolher 6, mas a gente tem que ter a consciência que a escolha é como se fosse uma, né? A gente tem que analisar todos e escolher bem. E eu vejo como uma responsabilidade, né, inclusive da gestão da subseção de Parauapebas. E pensando nisso, né, a gente propôs realizar esse quadro dentro do Falando com a Ordem, que é de dar visibilidade aos candidatos, de poder ouvir as suas histórias e dar oportunidade aos colegas que não podem comparecer nos eventos, né, por qualquer motivo que seja, de poderem ali nas redes sociais, em breve no YouTube a gente vai estar disponibilizando cada uma das entrevistas, poder conhecer um pouquinho melhor para, né, fazer sim uma escolha correta, uma escolha que esteja à altura, né, da advocacia do judiciário paraense. E eu queria começar com as perguntas, exatamente para a gente poder, né, falar um pouco sobre a história do Dr. João Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o início, de onde é o Dr. João Paulo, como que o Dr. João Paulo chegou a hoje, né, tá ocupando uma vaga tão importante aí no pleito do quinto constitucional. Eu queria falar primeiro da tua origem, de onde que... Fala um pouco da sua história pra gente, por favor, Dr. João Paulo. Doutor Guilherme, nesse processo do quinto constitucional, eu fui o 26º candidato a fazer
a sabatina, a participar da sabatina. E eu fiquei um momento lá sozinho na sala, porque a sabatina a gente fica isolado, né? E eu passei uma manhã e uma tarde isolada. E fui o último a apresentar a sabatina. E eu falei que esse momento de ter ficado lá isolado sozinho fez eu relembrar da minha história lá do início. Daquele estudante de direito que ia com vadimeco debaixo do braço, pegava o ônibus. Eu moro no centro de Belém e a minha faculdade era na UNAMA. Como muitos são hoje em dia, atravessam a cidade, vão para outra cidade cursar a faculdade de Direito, e eu era aquele estudante sonhador que estava com vadimeco no ônibus debaixo do braço, no calor da nossa região. Mas a minha família já é do ramo da advocacia, eu nunca sonhei, eu nunca pensei em ser outra coisa. Então, eu fui advogado privado no escritório da nossa família. A minha mãe é uma das advogadas hoje com a OAB mais antiga, ativa ainda. Com 76 anos, ela ainda advoga bastante. A minha irmã é advogada e eu já nasci nesse contexto da advocacia desde quando eu me compreendo por gente, né? Mas Deus quis que eu tivesse também outras experiências para que eu me tornasse um candidato completo nesse processo do Quinto Constitucional. Eu tive a experiência, como eu disse, na advocacia privada, mas eu, em 2008, fui aprovado no concurso público para ser defensor público, para atuar na advocacia pública, a advocacia pública dos mais necessitados, a advocacia pública da Defensoria Pública, que é no linguajar do povo, o advogado dos pobres, no linguajar mais técnico, o advogado dos vulneráveis, daqueles que não têm condição de pagar as custas, as despesas processuais, mas também aquele que, por algum motivo, tem dificuldade no acesso à justiça, essa instituição que foi criada e que tem 40 anos no estado do Pará, voltada à defesa do direito dessa população. Eu atuei, a minha história toda é ligada à advocacia, a minha história na parte da defensoria, a advocacia do interior do estado do Pará. Eu, na atividade finalística, sempre fui um defensor público que atuou no interior do estado do Pará, na cidade de Altamira, no Brasil Novo, Porto de Mós, Vitória do Xingu. Eu conheço a realidade da advocacia no interior do estado do Pará, porque eu atuei por muitos anos no interior do estado do Pará, em Altamira, nesses municípios da Transamazônica, onde as dificuldades da advocacia são um pouquinho maiores. Entendi. E como que foi, doutor João Paulo, a escolha lá atrás, a escolha pelo curso de Direito, pela advocacia e advocacia pública? Bom, eu como sou filho e irmão de advogados, eu já desde quando me entendo por gente, eu já estou envolvido neste meio, né? A gente acaba, a cada local, a cada jantar, a cada almoço de família, os assuntos são jurídicos, porque o advogado em si, quando você encontra 2, 3 advogados reunidos, tenha certeza que eles estão falando de direito, de justiça, das causas que eles ganharam, das causas que eles perderam, também estão reclamando da demora processual, que é hoje uma das principais demandas. Mas, Guilherme, contando um pouquinho da minha história, em 2020, eu fui eleito defensor público geral, o chefe da Defensoria Pública mais novo do Brasil. Em 2022, eu fui reeleito por aclamação, com o apoio de todos os colegas defensores públicos, pela primeira vez na história da instituição aqui no estado do Pará, que tem hoje 43 anos, alguém foi eleito por aclamação. Isso ocorreu porque eu fiz uma gestão da Defensoria Pública, de expansão da Defensoria Pública para o interior do estado do Pará. Quando eu iniciei na Defensoria, ela estava em 44 municípios. Quando eu concluí o meu mandato em junho de 2024, a Defensoria estava em 104 municípios no estado do Pará. Quando eu iniciei na Defensoria, ela realizava 830 mil atendimentos.
Quando eu finalizei essa jornada, ela estava realizando 2.300.000 atendimentos e hoje, na gestão da doutora Mônica, ela tem meta de realizar 2.500.000 atendimentos. É um salto significativo e esse trabalho de gestão na Defensoria Pública, aliado com a minha experiência na advocacia pública, aliado à minha experiência na advocacia privada, foi que me tornaram completo para passar neste momento, para participar deste momento, deste processo do 5º Constitucional, com propostas e visões de justiça que envolvem anseios da atividade finalística, do atendimento, a realidade do advogado, mas também propostas voltadas para a gestão do Poder Judiciário, para a modernização do Poder Judiciário, que essa é uma das principais demandas da advocacia paraense. E, doutor João Paulo, eu queria que o senhor falasse para a gente agora um pouco sobre a escolha. Como foi a escolha de participar desse processo do 5º Constitucional? Bom, Guilherme, eu tenho dito que a Defensoria Pública, ela sempre participou do processo do 5º Constitucional. Ela, em número de inscritos, de advogados inscritos, ela é a maior instituição e está espalhada em mais de 100 municípios, como disse, e em todas as regiões do estado do Pará. E ela naturalmente sempre participa deste processo porque ela traz uma visão de justiça para esse processo. A visão de justiça daqueles que atendem os mais necessitados, né? Que leva a um compromisso com o acesso à justiça e os direitos humanos, que são as bandeiras da Defensoria e são as bandeiras deste candidato que está hoje aqui. O senhor acredita que o candidato do 5º, ele traz uma visão mais humanizada para o tribunal? Qual que o senhor acha que é o papel desse representante do 5º dentro do desembargo? Bom, o papel do representante do 5º, eu tenho dito que são 2 papéis, né? O primeiro papel dele é o papel de julgador, que ele, como julgador, deve trazer a experiência dele, de quem esteve ali na trincheira da advocacia, no dia a dia, que conhece as agruras, as dores da advocacia paraense, né? Trazer essa experiência, essa proximidade com a população, com o usuário do serviço, o cliente, o jurisdicionado, como você queira chamar. Então, ele deve ser, como julgador, o exemplo. Porque ele está ali mais do que um julgador, ele é o reflexo da advocacia, ele é o representante da advocacia no Tribunal de Justiça. Mas também ele tem outras funções. Os desembargadores, eles não são só julgadores, como eles também são administradores da Justiça do Estado do Pará. As decisões administrativas que impactam no dia a dia da Justiça paraense, como realização de concurso público, elaboração de novas leis, criação de cargos, vagas, criação de novas varas, distribuição das varas, das competências das varas já existentes, são decisões que são tomadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito do Conselho da Magistratura, no âmbito do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e é fundamental que tenha um representante lá da classe dos advogados, que tenha um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, porque não só julgador ele é, mas também ele é um administrador. E como administrador, ele deve levar a voz da advocacia, a voz do usuário, essa experiência de quem esteve ali, no chão de fábrica, como a gente diz, com a barriga no fórum, do dia a dia dos fóruns. Eu digo que das advocacias públicas, Guilherme, aquela advocacia que está mais no dia a dia do fórum é a do defensor público. Porque o defensor público, não raro, Guilherme, ele está dentro do fórum. Eu estive, por exemplo, Guilherme, trabalhando nesses municípios, com exceção de Altamira, que tem sede própria, mas quando você vai para Brasil Novo, quando você vai para Vitória do Xingu, o defensor público atende dentro da vara do fórum. Por quê? Porque ele está ali atendendo a população mais carente do estado dentro do fórum, e o juiz liga para ele, ele sai correndo para fazer um processo de pensão alimentícia no valor de 300, discutir o valor de R$300, que pode parecer pouco para a gente, mas para aquela pessoa ali, para aquela criança, é o dinheiro da sobrevivência dela.
Tá? E aí, na mesma manhã, ele sai correndo para uma vara criminal para defender alguém ali que foi injustamente acusado num processo criminal, para fazer a defesa, para manter o Estado democrático de direito, a legítima defesa. Alguém que vive dentro do fórum, mas dentro do fórum pelo lado da população, dentro do fórum pelo lado dos mais necessitados. E essa experiência, aliado com a minha experiência na advocacia pública, aliado, como eu falei, a experiência de gestor público, é que me tornam um candidato completo para participar deste processo do 5º Constitucional, ter esse diálogo com a advocacia, e me sinto pronto para ser um representante da advocacia que fará bonito no Tribunal de Justiça, seja como julgador, dando o exemplo na celeridade, no respeito aos advogados, mas também como uma voz da advocacia no tribunal, nas tomadas das decisões que impactam o dia a dia da justiça paraense. E, doutor João Paulo, o senhor já falou a respeito desse trabalho excepcional que o senhor realizou dentro, né, da gestão da Defensoria Pública, e certamente o nosso Tribunal de Justiça ele demanda muitas alterações, muitas mudanças, e uma delas, no meu ponto de vista, é a questão da própria visão com o interior do Estado. Eu queria saber do senhor, alçado ao cargo de desembargador, o que o senhor pretende fazer para melhorar um pouco mais essa visão para a advocacia do interior do Estado, essa visão para a justiça do interior do Estado do Pará? Guilherme, eu aqui em Parauapebas eu queria pontuar duas questões que eu entendo como fundamentais. E eu poderia dizer assim que são compromissos meus de campanha, compromissos do 5º Constitucional, mas que deveriam ser ou devem ser compromisso de todos os candidatos e compromissos que a subseção de Parauapebas deve tomar, se caso for por escrito registrado no cartório. Eu estive aqui há uns 2 meses e eu tenho dito isso, eu tenho colocado isso nas minhas reuniões. Tem um advogado criminalista aqui de Parauapebas, muito meu amigo Dr. Gildásio, que ele me contou que uma vez ele entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará por um cliente importante. Ele pegou o carro dele, rodou lá para Belém para falar com o desembargador, passou lá uma semana hospedado, gastando com alimentação, com transporte, para tentar despachar um habeas corpus com o desembargador lá do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E o que eu digo é que desde 2011 o CNJ já prevê o programa do balcão virtual. Eu serei o desembargador voltado para a advocacia do interior do Estado do Pará. E o meu compromisso, e o compromisso que deve ser de todos os advogados candidatos nesse processo do 5º Constitucional, é ser o gabinete exemplo, o gabinete que atende no balcão virtual, para que o advogado de Parauapebas nunca mais precise se deslocar ao Tribunal de Justiça do Estado de Pará para despachar um processo, que ele possa despachar virtualmente. O balcão virtual existe desde 2011, foi um programa lançado na pandemia, mas que veio para ficar. Num só dia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realizou mais de 13 mil atendimentos no balcão virtual. E a gente espera que este balcão virtual aqui no Estado do Pará, e se desembargador for escolhido pela classe dos advogados, certamente serei um dos ferrenhos lutadores para que seja implementado em todas as varas, em todos os gabinetes. Mas, acima de tudo, serei o desembargador exemplo que atenderá a advocacia do interior do Estado do Pará através do balcão virtual, para que nunca mais um advogado precise rodar quase 1.000 quilômetros de carro, mudar de cidade, se hospedar no hotel para despachar um único processo com o desembargador e voltar de lá sem sequer ter despachado o processo. Mas eu tenho um compromisso e um carinho especial por Parauapebas. Eu anotei aqui, primeiro que eu fiz uma reforma aqui quando fui gestor. Eu tenho começado essa jornada e ela é interessante. O meu último ato de gestor público da Defensoria foi a inauguração da sede de Conceição do Araguaia, que é uma das sedes mais distantes. Eu tive a honra de inaugurar Itaituba,
que é lá no extremo oeste, já chegando no Amazonas, e eu tive a honra de inaugurar também a sede de Conceição do Araguaia, no extremo sul do estado do Pará, e este foi meu último ato como gestor público da Defensoria em junho de 2024. E agora eu decidi começar essa jornada do Quinto Constitucional, do diálogo com a classe dos advogados, porque eu já passei pelo conselho, bem votado pelo conselho seccional da nossa querida OAB do estado do Pará, pela cidade de Conceição do Araguaia. E venho subindo em todas essas sedes desses municípios, e eu posso dizer que reinaugurei a Defensoria em Conceição do Araguaia, reformei a sede de Redenção, reinstalei a Defensoria, ou instalei a Defensoria em Conceição do Araguaia. Em Canaã dos Carajás, a Defensoria há mais de 10 anos não tinha um atendimento de um defensor público de forma permanente nesses municípios. E foi na minha gestão da Defensoria Pública que o assistido, que o usuário do serviço passou a contar com o serviço indispensável da Defensoria Pública. Aqui na região, a Defensoria voltou a atender em Canaã dos Carajás, voltou a atender de forma permanente em Eldorado dos Carajás, passou a ter um defensor permanente em Curianópolis. Tá? Em Parauapebas nós saímos de 4 defensores para 7 defensores, e na regional nós saímos de 0 assessores para 5 assessores, isso em 4 anos. Eu não estou satisfeito, eu tenho certeza que a doutora Mônica, que é a atual gestora da Defensoria, vai trabalhar ainda para avançar ainda mais na estruturação da Defensoria Pública no interior do estado do Pará. O que eu quero falar com isso é da sensibilidade como gestor. Porque o sul do estado do Pará, ele é uma fronteira agrícola, ele é uma fronteira mineral, que tem recebido fluxo populacional intenso. E ele precisa de um carinho especial do gestor, de qualquer gestor. Eu anotei aqui que da última eleição da OAB, do Quinto Constitucional, em 2015, para cá, o número de advogados em Parauapebas mais do que dobrou. A população de Parauapebas dobrou, ultrapassou o município de Marabá. Então eu digo que eu saio aqui de Parauapebas com alguns compromissos. Compromissos com a advocacia de Parauapebas. O primeiro compromisso que eu tenho aqui com a advocacia de Parauapebas é a elevação de entrância. A comarca de Parauapebas nada hoje justifica, seja do ponto de vista da quantidade de processos, da quantidade de advogados, mas principalmente da quantidade da população, não ser uma comarca de terceira entrância, permitindo uma melhor estrutura nesta comarca, mas permitindo, acima de tudo, que o juiz tenha a comarca de Parauapebas como uma comarca ali em que ele deve se fixar no final da carreira, esperando para a vaga no desembargo, na vaga do juiz de carreira. Então, este é um compromisso que não deve ser um compromisso só do João Paulo, e sim um compromisso de todos os candidatos do Quinto Constitucional a ser tomado pela subseção de Parauapebas, porque há necessidade de uma melhor estruturação do Poder Judiciário, uma atenção, um carinho especial com o sul do estado do Pará, porque é a região do estado do Pará, hoje em dia, que recebe um fluxo migracional. Este fluxo migracional, quanto mais gente, naturalmente, mais advogados, mais processos, aumenta a quantidade e a necessidade de uma melhor estruturação do Poder Judiciário, e aquele que vem do Quinto Constitucional, que deve ser a voz da advocacia, a voz da OAB, deve ser essa voz lá no Tribunal de Justiça, que precisa defender o sul do estado do Pará, defender que aqui Parauapebas seja criado mais varas. Eu anotei aqui que no município de Marabá, que tem hoje em dia uma população menor do que Parauapebas, nós temos 12 varas, e em Parauapebas nós temos 7. Então, Parauapebas tem uma defasagem no número de varas em comparação ao município de hoje em dia de um porte equivalente, que é o município de Marabá. Mas eu tenho feito, Guilherme, 3 compromissos que eu entendo fundamentais, já com a advocacia em geral como um todo. Eu tenho um compromisso com Parauapebas, que é da elevação de entrância e do fortalecimento da justiça
aqui em Parauapebas e no sul do Pará pelo crescimento populacional, mas eu tenho compromissos que estão aqui na minha carta de apresentação física e virtual que eu tenho feito por todo o estado do Pará. O compromisso intransigente da defesa das prerrogativas, porque os advogados, por direito, por justiça, merecem ser tratados com dignidade e respeito de acordo com a função fundamental que exerce na sociedade, especialmente na sociedade paraense, uma sociedade que enfrenta tantos desafios. Eu, Guilherme, estive como 4 anos como defensor público geral. Aqui em Parauapebas, lutei pelo fortalecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Cedi, quando defensor público geral, assinei o documento passando o imóvel que hoje é o estacionamento da OAB aqui. Era um imóvel que estava registrado no nome da defensoria, mas ele era um imóvel que estava sendo utilizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, e eu fui o defensor geral que teve a sensibilidade de compreender que aquele imóvel não servia pelo tamanho dele para a defensoria, mas ele era fundamental para a OAB, né? E com um diálogo junto ao município, junto à prefeitura, este imóvel foi devolvido para o município para que ele seja disponibilizado para a Ordem dos Advogados do Brasil e para que outro imóvel pudesse servir à defensoria de acordo com o tamanho dela, do número de servidores que nós temos aqui em Parauapebas. Mas eu tenho, como disse, o compromisso do atendimento do balcão virtual, que é uma prerrogativa dos advogados, porque é um programa do CNJ que existe desde 2021 e que, se eu, desembargador, for, terei um gabinete que será um exemplo de portas abertas, mas de portas abertas não só presencialmente, mas de virtual, para que o advogado de Parauapebas não necessite rodar esses 900 quilômetros para ir lá falar com o desembargador. Mas eu tenho outros 2 compromissos que eles são cruciais nessa jornada. O compromisso com a celeridade processual. Hoje, a gente vive mais do que nunca o momento da era da inteligência artificial. A justiça, o jovem advogado, e é com ele que eu tenho tido os melhores diálogos, Guilherme. O jovem advogado hoje, eles são craques no uso da inteligência artificial. O jovem advogado é aquele que está protocolando 5 petições, 5 ações numa manhã em matéria previdenciária, né? Eu tenho tido um jovem advogado lá de redenção disse para mim: doutor, eu entrei com 10 ações numa manhã e o juiz disse que eu estava com uma advocacia predatória. Não é advocacia predatória, é a advocacia que usa a inteligência artificial com muita habilidade para produzir mais rápido, para produzir em menos tempo, para produzir com mais qualidade. E o Poder Judiciário tem que estar ligado, tem que investir maciçamente na tecnologia. Quando eu falo, e esse meu compromisso, veja bem, Guilherme, ele é um compromisso com senso de urgência com tecnologia da informação, que envolve investimento em inteligência artificial para a elaboração das decisões, as minutas das decisões do magistrado. Esse final de semana, no domingo, saiu no Estadão, no jornal lá do estado de São Paulo, o Estadão, fazendo uma análise sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro, no Poder Judiciário mundial, porque não é algo que acontece só no Brasil, e pontuava que a inteligência artificial veio para a justiça como o VAR veio para o futebol. Que ele deve ser o instrumento, o juiz ele deve ser como o juiz do VAR, né? O advogado entra com a ação, a inteligência artificial minuta a decisão e o juiz, com o juiz do VAR ali, com o auxílio da inteligência artificial, com o auxílio da informática, vai analisar se aquela decisão minutada pela inteligência artificial está de acordo com o caso concreto, está de acordo com os parâmetros de justiça que foram colocados no sistema, e aí ele assina o verde da sentença ou ele corrige
aquela decisão. A inteligência artificial, no âmbito do Poder Judiciário, ele não veio para substituir os juízes, não veio para substituir os advogados, ele veio para ser um instrumento ainda maior de acesso à justiça e um instrumento de aceleração das decisões judiciais. São inúmeros processos repetitivos que eles poderiam ser feitos com auxílio da inteligência artificial, todos aqueles, por exemplo, de jurisdição voluntária, divórcio consensual. É inadmissível que hoje um divórcio consensual, que um alvará judicial, que uma ação de retificação de nome, Guilherme, demore 6 meses, 1 ano, 2 anos para ser julgada. Isso é para ser julgado em dias, em horas, em minutos com o uso da inteligência artificial. Hoje a jovem advocacia tem advogado muito pouco na justiça comum, porque o jovem advogado ele não consegue se sustentar pagando conta de luz, água, aluguel e tudo aquilo que ele precisa para advogar numa justiça que demora 10 anos, 12 anos, 13 anos para dar uma sentença. Uma jurisdição voluntária que era para sair ali um acordo judicial que era para sair 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, demorar 2, 3 anos. Isso retira do processo judicial, retira do advogado a capacidade dele da subsistência do âmbito da atuação na justiça comum, né? Então, a jovem advocacia, mais do que nunca, ela deseja essa mudança, porque ela já usa a inteligência artificial. E se o Poder Judiciário não usar no mesmo nível a inteligência artificial, ele certamente será sobrecarregado de uma maneira que ele, em pouco tempo, estará inviabilizado por completo. Mas existem outras questões que eu tenho defendido como compromisso no âmbito da celeridade, que envolve a boa gestão da justiça, a distribuição dos processos e procedimentos, que envolve, sobretudo, a criação de novas varas. Tenho defendido a necessidade, no estado do Pará, não só de mais magistrados, mas fundamentalmente de uma equipe melhor por magistrado, de uma equipe maior por magistrado. É uma bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, o segundo assessor para os magistrados. Porque o próprio CNJ, em número, já aponta que a cada analista judiciário que é contratado no Tribunal de Justiça, que é contratado na Justiça Paraense, aumenta em 5% a produtividade por magistrado. A produtividade geral por magistrado. No estado do Tocantins, que tem uma justiça hoje mais célere que a Justiça do Estado do Pará, segundo Justiça em Números, cada magistrado tem 3 assessores. Hoje o magistrado no estado do Pará tem só 1 assessor. Eu acho que essa seria um dos caminhos. O primeiro caminho, como eu disse, era investimento em tecnologia da informação, porque com o PJE caindo, sem o PJE está funcionando, sem uma inteligência artificial, não tem como a gente falar de celeridade. E a informática hoje, a gente vive, como eu disse, um momento dos processos 100% virtualizados e que a tecnologia é fundamental para essa entrega jurisdicional. Mas ao lado disso, a gente precisa o tempo todo que a justiça fique revendo a capacidade e a demanda das mais diversas comarcas do estado do Pará, com uma atenção especial, como eu disse, ao sul do estado do Pará, com uma atenção especial em Parauapebas, em Canaã dos Carajás, porque são cidades que recebem um intenso fluxo migracional. O estado do Pará é uma fronteira agrícola hoje da soja, da pecuária, que recebe essa população, e essa população naturalmente ela demanda os serviços públicos, dentre eles o serviço público do Poder Judiciário. Por último, Guilherme, eu sou um advogado que vem da advocacia pública, mas não de qualquer advocacia pública, da advocacia pública dos mais necessitados. Como eu disse, eu era aquele defensor que trabalhava dentro do fórum, que fazia a pensão alimentícia de R$300, R$250, que lutava nos processos de interdição, de guarda, que recebia aquela mãe, aquela mulher vítima de violência com carinho, com atenção para pleitear os direitos dela na justiça. Mas também numa mesma manhã estava ali, mudando de sala, mudando de chave, atuando no processo criminal. Eu disse na minha sabatina, no Conselho Seccional, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, e reafirmo aqui,
A justiça, não a paraense, a justiça brasileira, ela pesa a espada de uma maneira mais forte dos mais pobres. E eu pretendo ser um desembargador que tenha a sensibilidade do acesso à justiça, das dificuldades do acesso à justiça no interior do estado do Pará, que entenda a dificuldade do acesso à justiça dos mais pobres, que entenda que nós temos uma parcela da população que é invisível e que tem receio, tem medo sequer de chegar num prédio público do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem que ser um local de acolhimento humano, acessível à população do estado do Pará. Dizem, Guilherme, que eu sou um sonhador, mas eu respondo que eu prefiro continuar sendo um sonhador que luta pelos sonhos, que acredita numa sociedade melhor, numa sociedade mais evoluída, mas que não só sonha, que luta por isso. E a minha experiência na defensoria me mostrou o quanto sonhar e lutar para esse sonho ser uma realidade pode ser possível. Porque eu digo que em 2020, se eu dissesse que a defensoria aqui estaria em 4 anos atendendo em Canaã, em Eldorado e Curianópolis, que a gente ia sair aqui de Parauapebas de 4 para 7 defensores, que a defensoria ia sair de 44 municípios para 104 municípios, eu ia ser motivo de chacota. Iam rir da minha cara, iam dizer não que eu era um sonhador, mas que eu era um louco, né? E 4 anos depois, eu saí da defensoria com uma realidade completamente diferente e recebi mais de 25 condecorações pelo trabalho que realizei na defensoria, dentre elas 3 deferidas ou dadas pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dentre elas o grão-mestre do Poder Judiciário do Estado do Pará. Mas essas condecorações, elas não me envaidecem, porque elas só me mostram que a boa gestão, elas me mostram que muita força de vontade, diálogo, são capazes de fazerem uma mudança na realidade do qual a gente vive. E essas experiências são que me motivam a estar participando desse processo do 5º Constitucional, porque eu desejo, acima de tudo, ver o advogado paraense respeitado, ver a justiça paraense eficiente, célere, e ver o cidadão paraense sendo bem recebido, com decisões que são humanas e que respeitem a dignidade da pessoa humana, decisões que sejam e que observem os direitos humanos. Doutor João Paulo, sem dúvida nenhuma, eu não poderia deixar de passar, né, em nome de toda a advocacia de Paraupebas, de registrar esse agradecimento com relação a esse terreno que o senhor acabou de mencionar. Não poderia deixar de registrar também um agradecimento à doutora Kelly, defensora pública aqui de Paraupebas, que também nos ajudou bastante na resolutividade dessa situação. Ela não está completamente definida, resolvida, mas sem sombra de dúvida é um compromisso meu, aliado ao do senhor e aliado ao da doutora Kelly, que a gente, no final da nossa gestão, a gente ter esse problema resolvido definitivamente. E eu gostaria que o senhor falasse agora, doutor João Paulo, exatamente para o jovem advogado. O que o senhor falaria para aquele jovem advogado que não participa do processo do 5º eleitoral, não dedica ali um tempo e uma atenção aos candidatos e ao processo? O que o senhor falaria para esse colega? Guilherme, eu tenho, na verdade, nessa andança pelo estado do Pará, visto a jovem advocacia bastante interessada em participar das decisões. Porque a jovem advocacia é ela que se sente, acima de tudo, de respeitada nas suas prerrogativas, de respeitada no seu sonho em conseguir viver da advocacia, né? Então eu tenho visto, na verdade, uma jovem advocacia que está bastante interessada e luta por esses compromissos que eu tenho dito nas minhas reuniões.
A jovem advocacia, ela, acima de tudo, é ela que quer o respeito das prerrogativas. Porque o jovem advogado, ele sofre ainda mais o desrespeito nas prerrogativas, de despachar os... Não se sente respeitado no atendimento no Poder Judiciário paraense. Mas a jovem advocacia é ela que mais se ressente da demora processual. Hoje nós vemos os jovens advogados, em sua grande maioria, atuando em causas previdenciárias, em causas trabalhistas, porque são as causas em que gira o processo, os honorários mais rápido, né? Mas eu tenho dito que existe um espaço na justiça comum, se a inteligência artificial for adotada, de processos que podem girar com muita rapidez, tornando possível que essa jovem advocacia também advogue na justiça comum. Como eu citei, são os casos de jurisdição voluntária todos, de inventário, acordo. A partir do momento em que um divórcio consensual, causas mais simples, até um divórcio, ele possa ser julgado com auxílio da inteligência artificial, causas que demoram 3, 4, 5 anos para serem julgadas, podem ser julgados por meses. Na jurisdição voluntária, pode ser em segundos, porque basta a inteligência artificial fazer uma análise e o juiz ali ao final vai checar se aquela decisão da inteligência artificial está de acordo com os preceitos da justiça e do direito. E aí, tornando a justiça como mais célere, abre um espaço para essa jovem advocacia poder advogar na justiça comum, poder tirar o seu sustento da justiça comum desde o início da advocacia. Há um espaço muito grande. Eu sei que hoje os desafios são grandes e boa parte da advocacia está desiludida. Não porque não goste do direito ou da justiça, pelo contrário, ama o direito e a justiça, mas está cansada da demora processual, cansada do desrespeito às prerrogativas. E esse processo do quinto constitucional, ele é fundamental para que a gente possa jogar uma luz nessas questões e para que a gente possa ter um representante no Tribunal de Justiça que se conecte, acima de tudo, com a jovem advocacia. Nessa campanha, eu, talvez por ser um dos candidatos mais novos e uma pessoa apaixonada pela tecnologia, pela inteligência artificial, alguém que tem as redes sociais bem movimentadas, eu tenho tido um feedback muito positivo da jovem advocacia, porque a jovem advocacia, ela não está mais satisfeita com o status quo. Ela quer a mudança, ela quer uma renovação, ela quer se ver, acima de tudo, representada no Poder Judiciário, com gente jovem, com gás, com vontade para fazer a diferença. E eu tenho tido esse diálogo com a jovem advocacia, tenho tido uma boa receptividade e os meus compromissos principalmente são com ela. O compromisso de tratar o jovem advogado, o advogado iniciante, da mesma forma que trataria qualquer um advogado que me procurar lá no desembargo, que me procure aonde quer que eu esteja. Né? E aqui eu tenho a felicidade, Dr. João Paulo, na subseção de Paraupebas, de ter uma jovem advocacia bem atuante, bem unida, inclusive nas nossas 29 comissões temáticas, eu tenho a grande maioria delas presididas por jovens advogados, então para a gente é sempre um motivo de muito orgulho poder falar do jovem advogado aqui em Paraupebas. Para finalizar, doutor João Paulo, eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a advocacia paraense, em especial para a advocacia paraupebense. Por que o advogado ou a advogada deveria votar no candidato João Paulo? Bom, deve votar no João Paulo para o quinto constitucional, porque ele é um rapaz novo, com garra, com vontade de mudar a realidade do Poder Judiciário paraense. Porque os compromissos que ele tem assumido com a advocacia, elas são compromissos fundamentais para a jovem advocacia e especialmente para a advocacia do interior do estado do Pará. O compromisso com a defesa das prerrogativas, o compromisso
com a celeridade processual e o compromisso com acesso à justiça e os direitos humanos. Mas eu tenho compromissos e um carinho especial com Parauapebas e a região do sul do Pará, e não foi à toa que eu comecei essa jornada aqui nesta região, né? Eu tenho lutado pelo fortalecimento da justiça no sul e no sudeste do estado do Pará. Eu tenho lutado pelo fortalecimento da justiça aqui na região de Parauapebas, né? E esse histórico de fortalecimento, de parceria com a OAB, né, mostra que eu sou uma pessoa que tem essa sensibilidade com a região e que certamente, se desembargador for, lutarei pela elevação da entrância de Parauapebas, lutarei para que os juízes da região, especialmente os de Parauapebas, tenham uma melhor estrutura, com mais assessores, tornando possível um número maior de sentenças. Lutarei pela criação de novas varas aqui na cidade de Parauapebas, considerando principalmente o intenso fluxo migracional que vem sendo feito não só aqui para Parauapebas, mas para a região do estado do Pará, que é uma fronteira minerária, mas também que é uma fronteira agrícola, né? Essa sensibilidade, ela é fundamental. Eu digo, Guilherme, que lhe sugiro que de todos os candidatos que vierem aqui, eles devem assumir um compromisso com a AB aqui de Parauapebas. O compromisso de atender os advogados de Parauapebas, mas os advogados do interior do estado do Pará no balcão virtual, para que nunca mais um advogado aqui de Parauapebas tenha que rodar 1.000 quilômetros para despachar com o desembargador, ainda correndo o risco sequer de ser atendido. Um compromisso com a elevação de entrância de Parauapebas, porque se for um advogado que conhece a realidade aqui do município, a realidade da justiça de Parauapebas, certamente assumiria esse compromisso. E o compromisso da criação de mais varas e de uma melhor estruturação da justiça aqui em Parauapebas. Esses são os compromissos. Eu tenho compromissos gerais, mas eu tenho compromissos específicos aqui com os advogados de Parauapebas, e tenho a certeza, se desembargador for, eu lutarei do primeiro ao último dia para a implementação desses compromissos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu peço aos advogados de Parauapebas, o meu número, Guilherme, é o 15, né? Lá no dia 11 de agosto, eles poderão votar, como eu disse, em até 3 homens, em até 3 mulheres. Eu peço um único voto. Um voto compromissado com a advocacia de Parauapebas, no número 15. E o número 15, Guilherme, que eu digo, ele foi o número escolhido pela inteligência artificial, Guilherme. Eu perguntei para a inteligência artificial quais eram os números que eu poderia disputar, e com 2 dígitos eles eram mais facilmente lembrados pelo eleitor. E a inteligência artificial me disse que eram os números 10, 15 e 13. E aí eu escolhi o 10 e o 15. O 10, uma outra candidata se inscreveu antes de mim e pegou o número 10 e sobrou para mim o número 15. Mas eu gostei demais desse número, porque o JP no quinto, JP é 15. Obrigado, Guilherme. Obrigado, meu amigo, pela participação.